dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui em mais um domingo no programa Saúde, Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e dando continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão que nós estamos fazendo acerca da terapia complementar espírita, nós iremos discutir hoje sobre uma das ferramentas da terapia complementar espírita, que é a prática do bem. O que nós consideramos dentro da doutrina espírita a prática do bem? A prática do bem é a vivência da caridade. A caridade conforme a entendia Jesus. Isto foi o motivo da questão 886 que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, quando pergunta à espiritualidade maior que participou do processo da codificação da doutrina espírita, qual era o sentido da caridade conforme a entendia Jesus. E os espíritos trouxeram a seguinte resposta a Kardec: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tudo isso abrange a caridade, abrange a prática do bem. De forma que a prática do bem, ela vai desde as ações materiais, que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai classificar como a caridade material, e quando nós damos ou doamos algo de material para as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade social. Então, quando entregamos uma cesta básica, distribuímos uma sopa, o alimento, fazemos uma campanha de agasalho, distribuímos o cobertor para as pessoas que passam frio, roupas para as pessoas carentes que precisam da vestimenta. Isso tudo é caridade material, que é a forma mais fácil de caridade, a forma mais fácil da prática do bem que nós temos em nossas mãos. Essa é a mais simples de se fazer, a que menos depende do nosso esforço, que menos depende de desprendimento da nossa parte. Porém, ela representa apenas uma pequena porção da prática do bem. A prática do bem, ela envolve uma grande parcela que nós chamamos de caridade moral, que também está classificada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos coloca. A caridade moral, essa sim, é uma caridade mais difícil, essa demanda mais desprendimento da nossa parte, que vai desde fazermos o bem às pessoas. O que significa fazer o bem às pessoas de uma maneira moral? Cada atitude pequena nossa pode representar uma caridade moral. Por exemplo, se nós fazemos um elogio por uma pessoa, se nós damos um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom dia, se nós damos os nossos ouvidos para uma pessoa que está triste, precisando conversar, precisando desabafar os seus problemas, tudo isso é caridade moral. É nós percebermos que o nosso familiar, um amigo, um colega de trabalho deve estar passando por alguma situação difícil. Quando a gente percebe, a gente nota que aquela pessoa está sofrendo e a gente vai ali e oferece a nossa ajuda a ele. Você está precisando de alguma coisa? Quer conversar? Posso te ajudar em algo? Tudo isso é nós dando algo de nós mesmos. Dar algo que faz parte de nós, dar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa apreciação para aquela pessoa. Isso é a benevolência da caridade moral. A caridade moral também envolve a indulgência, que já é uma etapa mais difícil de ser realizada, que é nós conseguirmos enxergar os defeitos alheios, que esse realmente nós não temos dificuldade alguma, né? Todos nós somos altamente capazes de enxergar os defeitos alheios, mas temos muita dificuldade de trabalhar isso que nós enxergamos, porque de modo geral isso é motivo para nós criticarmos,
para nós julgarmos o próximo e não para compreendermos que aquele irmão, aquela irmã são pessoas que, assim como nós, têm as suas dificuldades, têm as suas imperfeições e que, assim como nós, é um espírito que está em evolução e que precisa de compreensão, precisa de tolerância, precisa de auxílio para que não erre mais, para que não cometa mais esses erros, assim como nós precisamos. Isso foi uma das grandes mensagens que Jesus veio nos ensinar. Essa tolerância, essa indulgência para com as imperfeições alheias. Quando nós conseguimos agir com indulgência, quando nós conseguimos detectar a falha do outro, mas não julgá-lo, não condená-lo e poder prestar-lhe assistência dentro das nossas possibilidades, nós estamos exercendo a caridade, nós estamos praticando o bem. E na sua expressão mais complexa e mais difícil está o perdão, que é realmente a capacidade de nós conseguirmos olhar para este irmão que nos prejudicou, que nos causou mal, que nos trouxe um prejuízo e conseguir olhar para ele de uma maneira tranquila, sem julgamentos, sem raiva, sem ódio, sem revolta e poder também prestar-lhe a nossa assistência, dedicar a ele o bem, a nossa prece, a nossa intervenção positiva. Isso é perdoar verdadeiramente. Nós já tivemos a oportunidade nesse programa de conversar sobre o perdão e sabemos que é uma atitude muito difícil de ser alcançada, embora seja possível e nós devemos nos esforçar para que a gente alcance o perdão. Ele é a expressão mais difícil, mais sublime que a gente pode ter da prática do bem, da caridade. Todas essas posturas, então, seja da caridade material, seja da moral, onde nós temos, a benevolência para com os outros, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, em todas essas instâncias, nós temos a oportunidade de construir a nossa saúde. Vejam que interessante. Por quê? Toda a prática do bem, toda vez que nós vivenciamos a prática do bem, vivenciamos a caridade, nós permitimos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também sejam melhores. Imaginem, fazendo aqui uma situação bastante comum ou bastante corriqueira do nosso dia a dia, para que a gente possa entender esse pensamento. Imaginem se, ao invés, por exemplo, de nós dedicarmos um tempo livre que nós teríamos para ir lá ajudar pessoas, por exemplo, que estão carentes e que nós vamos auxiliar a entregar a cesta básica, vamos auxiliar a fazer uma sopa para distribuir para as pessoas carentes, ou que nós vamos, por exemplo, numa casa espírita, trabalhar no acolhimento fraterno para ouvir aquelas pessoas que chegam com problemas, com dificuldades, em que a gente vai poder oferecer a elas algum amparo, alguma assistência moral ou mesmo espiritual. É no momento da indulgência. Então imaginem que a gente vai deixar de usar o nosso tempo livre para fazer isso e nós vamos, por exemplo, usar o nosso tempo livre para situações comuns do dia a dia. Eu vou aproveitar porque eu quero, por exemplo, ir numa festa, ou quero ir no bar beber com os amigos, ou eu quero, por exemplo, jogar conversa fora na casa de alguém, falar mal da vida das pessoas. A gente pode usar o nosso tempo livre da forma como nós desejamos. Mas qual dessas opções produz em nós mais pensamentos bons, mais sentimentos bons? Praticar o bem ou quando nós utilizamos aquele tempo para as coisas corriqueiras do nosso dia a dia? Certamente a prática do bem ela é uma grande geradora de bons pensamentos, de bons sentimentos. E nós também já discutimos e refletimos em programas passados que os bons pensamentos, os bons sentimentos, eles são essenciais para a manutenção da nossa saúde. Porque tudo aquilo que nós pensamos,
tudo aquilo que nós geramos de sentimento, nós vamos projetar tudo isso para o nosso corpo. Cada célula do nosso corpo vai receber a carga de pensamentos e sentimentos que nós produzimos diariamente. Se nós produzimos bons pensamentos e bons sentimentos, isso faz com que as nossas células trabalhem de uma maneira muito mais funcional, harmônica, equilibrada, de maneira com que o nosso corpo funcione de uma maneira adequada, promovendo saúde. Agora, se nós depositamos sobre o nosso corpo coisas, energias negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos, obviamente, isso vai contribuir para um desequilíbrio dessas células, que vão ao longo do tempo perdendo o seu controle e que acabam se degenerando, que acabam evoluindo de uma maneira irregular e que vai, consequentemente, nos conduzir ao adoecimento. Por isso que hoje, a própria medicina, nós já temos muitos estudos que vêm mostrar que a prática do bem, ela é promotora de saúde. As pessoas que trabalham nas ações voluntárias, isso tem bastante dado que mostra que as pessoas, por exemplo, que trabalham nas ações voluntárias, como essas que nós praticamos dentro da Casa Espírita, de distribuir alimento para as pessoas que têm vulnerabilidade social, distribuir roupas, ou o trabalho do acolhimento fraterno que está lá no centro. Quem vai lá no centro dá o passe, quem utiliza o seu tempo para fazer o bem para as pessoas, essas pessoas são mais saudáveis, elas gozam de mais saúde. Mesmo quando elas são portadoras de doenças, as suas doenças são mais controladas, elas tendem a usar menos medicações do que aquelas pessoas que não têm esse tipo de comportamento. Então, certamente a prática do bem, ela vai ter um papel muito grande. E ela vai ter um papel muito grande para o próximo item que nós vamos discutir da terapia complementar espírita, que é a reforma íntima, a educação da nossa alma. Que esse é o objetivo primordial, esse é o maior dos objetivos da nossa existência e o maior construtor da nossa saúde. E a prática do bem, ela vai ser fundamental para que a gente alcance essa educação da alma, para que a gente alcance essa reforma íntima que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então fica aqui para a nossa reflexão e para o nosso entendimento, saber a importância que a prática do bem tem na construção da nossa saúde. Um parênteses que eu gostaria de colocar aqui para vocês, muito importante, é que pode ser que quem ouça este nosso programa possa achar que eu estou aqui colocando-me contra todas as ações do nosso dia a dia. Poxa vida, mas eu não posso ir na casa de um amigo jogar uma conversa fora, eu não posso sair com uns amigos, por exemplo, para conversar, eu não posso ir no jogo de futebol, eu não posso fazer nada fora daquilo que seja praticar o bem. Não é isso que nós estamos dizendo. Não estamos dizendo que nós não devemos vivenciar as outras situações, mas o que nós estamos colocando ali é que nós devemos incluir nas nossas atividades a prática do bem. Não devemos esquecer de fazer isso. E a prática do bem, como eu disse a vocês, ela pode ser realizada no dia a dia, nas pequenas coisas. Nós não precisamos ter horário marcado para praticar o bem. Muitas vezes a gente pensa isso. Eu tenho que destinar 1 hora da minha semana, 2 horas, 3 horas, um período da minha semana para fazer o bem. Ok, nós podemos fazer isso. Isso é uma forma da gente se manifestar. Mas nós devemos entender que praticar o bem pode ser algo que a gente pode fazer a todo instante. Como eu disse a vocês, nas pequenas coisas nós conseguimos praticar o bem. Nós conseguimos praticar em simples ações. Por isso, para a gente poder encerrar aqui, eu trago uma mensagem de Maria Dolores, que eu gosto bastante, sempre apresento essa mensagem porque eu acho ela fundamental e aquela mensagem que a gente tem que ler todos os dias para se lembrar o quanto que as nossas pequenas ações do dia a dia podem causar o bem em todos que estão à nossa volta.
começando dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho e até mesmo daquelas pessoas a quem nós nem sabemos que existem. Maria Dolores, através da mediunidade de Chico Xavier, traz para nós essa mensagem que se chama Não Percas Tempo, em que ela diz o seguinte: não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver no caminho, não guardes ressentimento. Cada minuto é momento de ajudar e recompor. Não aponte nem afastes a incompreensão que te alcança. Para quem segue na esperança, Deus é a presença do amor. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma ótima semana.